Hoje é o Dia Nacional do Combate à Tuberculose, uma doença que infelizmente não deveria, mas ainda leva pessoas ao óbito. E nós estamos recebendo aqui no nosso programa, exatamente para trazer esclarecimentos sobre essa doença, a nossa amiga Giselda Duarte, para falar sobre esse assunto tão importante, que o nosso país ainda tem inúmeros casos, assim como em todo o mundo, é uma doença que pede a atenção e a gente vai falar sobre isso agora. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Revista. É um prazer tê-la por aqui, especialmente nessa data, para falar de uma doença que muitas vezes fica aí praticamente invisível aos olhos da sociedade. Fala para a gente um pouco sobre isso, doutora, sobre a tuberculose. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Então, a tuberculose é uma doença grave, é um problema sério de saúde pública, ainda de prevalência alta, uma doença infecciosa e transmissível e que, por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, levam alguns pacientes a óbito. Doutora, o tratamento hoje da tuberculose, ele é exclusivo no Brasil pelo SUS. É um tratamento completamente gratuito. O paciente vai lá, diante do diagnóstico, faz o tratamento. Mas por que que existe o tratamento e ainda é uma doença onde as pessoas vão a óbito? Pois não deveriam ir, visto que existe o tratamento e existe a solução. Por que os pacientes ainda morrem de tuberculose no Brasil? Então, é uma doença que a gente fala que ela é negligenciada. Então, ela precisa de uma visão melhor pela gestão, pelos gestores, um olhar diferenciado para essa doença. É uma doença transmissível, né, que transmite de pessoa a pessoa através da tosse ou da fala, e que os sintomas, né, são paciente com tosse, com febre, com perda de peso, especialmente se essa tosse persiste por 3 semanas ou mais. E o tratamento ele é gratuito, é com medicação oral, comprimidos, disponibilizado pelo SUS e que tem uma resposta espetacular quando o tratamento é feito adequado no tempo correto. O que acontece é que muitos pacientes não procuram atendimento médico, então o diagnóstico é feito tardiamente, já com o paciente com doença bem avançada. Muitas vezes, além disso, o tratamento, como eu lhe falei, é gratuito, mas ele é um tratamento prolongado. O tratamento é no mínimo 6 meses, né? Então o paciente precisa tomar medicação diariamente, pelo período adequado, que são 6 meses, e alguns pacientes terminam abandonando o tratamento. Então, por conta desse abandono do tratamento, o tratamento feito de maneira incorreta, os pacientes não adquirem a cura e alguns vão a óbito. Olha, que conversa importante, todos nós como sociedade precisamos olhar e prevenir. Doutora, qual é um primeiro sinal que alguém pode observar, que deve ficar atento e se existe um grupo de risco de pessoas que podem desenvolver a tuberculose? Então tem a população que a gente chama de população vulnerável, que é aquela população que tem o maior risco de adoecer. Então as pessoas que têm HIV/AIDS é um grupo importante de risco para tuberculose. Os idosos, né, pessoas com mais de 65 anos de idade, as crianças menores de 5 anos, tanto os idosos quanto as crianças, elas têm um risco maior de adoecer e um risco maior de ter a forma grave da doença. E as pessoas com comorbidades, especialmente as patologias que causam depressão da imunidade. Então essa população é o que a gente chama de grupo de risco. Quais são os primeiros sintomas? A tosse é um sintoma importante. Então a gente fala que todo paciente que tem tosse por 3 semanas ou mais, é um sintomático respiratório. Esse sintomático respiratório, uma possível diagnóstico é a tuberculose. Além da tosse, que é uma tosse, né, como a gente diz, 3 semanas ou mais, caracteriza uma tosse crônica, então o paciente vai ter febre, geralmente é uma febre no final do dia, às vezes o paciente fala só que é uma murrinha que eles chamam, fica a temperatura um pouco alterada, então é febre baixa no final do dia, perda de peso, redução do apetite, o paciente pode ter um escarro com sangue, que a gente chama de hemoptise, sudorese noturna, o paciente reclama bastante, que à noite sua muito, de molhar a roupa de dormir. Então são os sintomas mais importantes. Muita gente acredita que a tuberculose é uma doença exclusiva dos pulmões. Isso é um mito ou uma verdade? Então a tuberculose é uma doença sistêmica, ela compromete todo o organismo. Porém, 90% dos casos é a tuberculose pulmonar. Além de ser a mais frequente, é a tuberculose pulmonar que mantém a cadeia de transmissão, porque é ela que transmite. Mas a gente pode ter tuberculose em outros órgãos, né? Tuberculose ocular, tuberculose óssea, tuberculose meníngea, que é a meningite tuberculose, a tuberculose pleural, pericárdica, intestinal.
essas formas são menos comuns e elas não transmitem de paciente a paciente. Mas a gente pode ter tuberculose em vários órgãos. Mas essa questão da tuberculose pulmonar é delicada porque essa transmissão acontece com contato direto com o paciente, é isso? Sim. Então, o paciente que tem a tuberculose pulmonar, ele quando tosse, quando ele fala ou quando ele espirra, ele elimina gotículas de saliva e ali tem bacilos que ficam no ar. E as pessoas que têm contato com esse paciente, né, a gente chama os contactantes intradomiciliares, contactantes próximos, especialmente o contato mais prolongado, são pessoas que têm o risco de se infectar. Em quanto tempo de tratamento, doutora, esse paciente para de transmitir a doença? É uma pergunta muito importante. Então, o tratamento, como a gente falou, são 6 meses, porém, quando o paciente começa a tratando de maneira adequada, em geral, com 2 semanas, no máximo 4 semanas, em geral, esse paciente não está mais eliminando o bacilo, ele não está mais transmitindo. Então, de pelo menos 2 semanas de tratamento, já diminui bastante o risco de transmissão. Olha só, que informação importante. Muito obrigada à nossa convidada, que é pneumologista, especialista no assunto, por trazer essas informações. Então, você já aprendeu. Tem tosse persistente aí há mais de 2, 3 semanas, você é um sintomático respiratório, precisa passar por uma avaliação médica, não é isso, doutora? Isso, e assim, é importante demais o tema. Então, é importante que o paciente teve algum sintoma, procure o médico. Nas UBS, o exame é feito, é realizado, é um exame simples, um exame de escarro, específico para a tuberculose, que dá o diagnóstico rapidamente. Olha, e se você tem mais alguma dúvida, você também pode seguir a doutora nas redes sociais, já está aparecendo aqui na tela para mais esclarecimentos. Doutora, muito obrigada pela sua participação, é muito bom tê-la aqui para conversar sobre um tema tão importante e necessário para a nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima, doutora. Quero de novo a senhora aqui para falar mais, viu? Essa conversa é importante. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.